hoje o programa Life for You tem aqui uma figura muito especial. Nós simplesmente estamos aqui com o vice-presidente das Américas da Band Refrigeração, Venceslau Carvalho. Olá, Venceslau, tudo bem? Tudo bem, Eugênio, como você está? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. E começando aqui o nosso programa, falando de comportamento humano, um programa que ele objetiva, acima de tudo, levar para as pessoas informação de qualidade. Por isso que a gente traz pessoas de qualidade. Eu tive a oportunidade, há um tempo atrás, aí, de fazer alguns treinamentos aí com a Band Refrigeração, uma empresa muito séria, uma empresa conduzida por alguém que tem um cuidado muito grande na gestão de pessoas, na qualificação da equipe, né? Por causa da importância que são pessoas para a empresa. E hoje, você aí que está procurando entrar no mercado de trabalho, hoje nós conversaremos um pouquinho aí quais são os aspectos fundamentais que uma empresa procura num profissional, qual é a qualificação de uma liderança, seja você gerente ou não, mas para que você possa se dar bem e perpetuar numa empresa. Eu quero começar aqui perguntando para o Venceslau. Hoje ele é vice-presidente de uma multinacional, né? A Band é uma multinacional, né, Venceslau? Exato. A Band é uma multinacional, a Band está presente hoje no Brasil, Turquia, Hungria, Alemanha e Itália. A Band Refrigeração ela é líder no segmento de componentes para refrigeração, então provavelmente na sua casa tem um produto da Band. Né? A gente fabrica os congeladores e os condensadores da geladeira. O condensador é a parte lá de trás da geladeira, aquela parte preta, quentinha, que vai atrás da geladeira. Que faz a troca de calor ali. Exatamente. Então a Band é essa empresa, a gente tem uma presença grande na Europa e no Brasil, né, especificamente, nós temos 3 unidades de negócio, 3 plantas Fabris, uma aqui em Pindamonhangaba, outra em Curitiba e uma terceira em Maracanaú, no Ceará. Quem é aqui do Vale, talvez você nem soubesse que tivesse a Band Refrigeração, que é responsável por uma parte do seu refrigerador, do freezer lá na sua casa. E eu quero começar perguntando aqui para o Venceslau o seguinte, hoje ele é vice-presidente dessa empresa, nas Américas, não é só Brasil, né? Venceslau, você nasceu vice-presidente, obviamente você foi convidado a ser vice-presidente pela Band, você já entrou vice-presidente, como que foi isso? Quanto tempo de Band? Muito bem. Não, né, obviamente não nasci vice-presidente, não nasci na posição que eu estou. Foi uma construção ao longo do tempo, então, nesse negócio especificamente, porque a Band também ao longo desses anos, ela passou por diversas transformações entre cisões, aquisições, ela passou por troca de dono, então todas essas nuances, essas variações que pode acontecer num negócio, a Band viveu na prática, né? É muito normal no dia de hoje, né? Cada vez mais normal, né? As empresas são compradas, são vendidas, então a Band passou por esses processos. Ela cresceu, depois diminuiu, depois mudou de acionista e atualmente, como eu te comentei, nós estamos presentes na Europa e aqui na América do Sul. Mas o início da minha carreira lá atrás, eu comecei neste negócio de refrigeração como estagiário, até chegar à posição atual. Então, isso foi uma história aí de, já se passam 30 anos, esse ano, né, 2022, completaram 30 anos, eu comecei em 92 como estagiário, e na engenharia, a minha formação é engenheiro mecânico. Na época, eu cheguei na empresa para trabalhar na engenharia de produto, com CAD, que também era uma novidade na época, e fui me desenvolvendo e também conseguindo acompanhar as constantes evoluções da empresa até a posição atual. Passei uma boa parte dessa minha carreira na Band, na área comercial da Band, fui responsável pela área de negócios, né, de vendas, depois compras, comércio exterior. Por um período respondi pela área comercial da nossa operação no México
e atualmente, como eu te comentei, respondo pelas 3 operações que temos aqui no Brasil, com grandes projetos aí de crescimento para a América Latina como um todo. E para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Muitas vezes as pessoas entram numa empresa e falam assim, nossa, o presidente vai falar hoje, o vice-presidente, o diretor, nossa, uau! Você falou que você entrou como estagiário em 92, né? Se você tivesse que dar um conselho para um filho seu, que está entrando numa empresa como estagiário, o que você falaria para ele ter uma carreira promissora, uma carreira de ascensão, como foi a sua? Porque de estagiário a vice-presidente, né, é uma carreira que não é qualquer um, vamos dizer, que tem essa ascensão profissional. Porque na sua época, provavelmente, entraram muitos estagiários ao longo do tempo, mas desses todos, um chegou a vice-presidente. Isso é uma coisa, uma observação muito importante, né, que você está fazendo, porque o primeiro ponto é esse, né, a carreira é uma pirâmide, então ela funila e não tem, não tem como entrar vários vice-presidentes ou vários diretores, todos num momento de início de carreira. E a primeira coisa que eu colocaria como uma recomendação, né, principalmente hoje que nós temos muito acesso à informação e ao conhecimento, é entender um pouquinho da empresa onde você está trabalhando, né? Dificilmente um estagiário vai conseguir entender tudo, até porque vão faltar dados e vai faltar a experiência, né, que a gente adquire ao longo do tempo. Então, a primeira coisa é entenda um pouco a empresa, né? Todas as empresas hoje, né, têm muitas no hall de recepção da empresa está lá visão, missão e valores. O que é a visão da empresa? Qual é a missão? Como você se identifica com os valores da empresa? Como você pode contribuir para que aquilo que a empresa estabeleceu como valores e missão pode fazer parte da sua vida e você da empresa? Então, é uma troca, a relação de trabalho é uma troca constante, eu vejo sempre como uma troca onde você entrega o teu melhor para a empresa e a empresa também te possibilita oportunidades, como foi para mim, né? Como você acabou de colocar, eu tive uma carreira realmente que houve ascensão, tive oportunidades, pude aproveitar essas oportunidades, né, que vieram em linha com também as minhas expectativas. Então, a primeira coisa que eu colocaria é assim, entenda a empresa, entenda como é que você consegue se conectar aos propósitos da empresa, né? Então, essa é uma coisa muito importante na carreira de todo mundo. Legal. Perceba o seguinte, eu quero só levantar um ponto aqui. A primeira coisa que o Venceslau falou não foi para você ser um profissional muito bom naquilo que você faz, ser dedicado, ser produtivo, conhecer muito o seu trabalho. Nada disso. Ele falou o seguinte, conheça os valores, a missão, a visão da empresa, conheça a empresa e procure realmente entregar resultado. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos nossos intervalos aí. Até mais, nos aguarda aí. Estamos aqui hoje com Venceslau Carvalho, vice-presidente da Band Refrigeração Américas. E agora nós vamos responder a uma pergunta que ficou.
o que realmente as empresas valorizam para que um estagiário chegue aí a vice-presidente dessa empresa. Venceslau, você estava falando que é muito importante que a pessoa, desde o começo, desde o início, quando ela começa no seu trabalho, começar a observar o que a empresa espera de mim. E o que me chamou a atenção na sua resposta foi exatamente aquilo que eu falei no bloco anterior. Em nenhum momento você falou de qualificação técnica, se dedicar ao trabalho, mas você falou de algo além disso, é uma visão mais sistêmica da empresa. Correto. A qualificação técnica, naturalmente, é importante, né? Você precisa de certas qualificações para desempenhar certas funções. E aí cada um tem as suas áreas de preferência. Mas também a gente tem aquilo que são as qualificações não técnicas, né? Que tem a ver com o caráter, tem a ver com o comportamento ético, profissional, o comprometimento com o trabalho, porque mais do que, como você disse, entregar a produtividade, é você estar comprometido com aquilo que você faz. Como é que você pode ir além? Muitas vezes as pessoas, mas eu fiz o que me pediram, né? Mas a diferença não está em entregar o que te pediram, é o ir além, né? Quando você compra alguma coisa numa loja e alguém te entrega um produto e coloca, às vezes, um lacinho na etiqueta, ela foi além. Você não comprou aquele lacinho, mas ela te entregou. Aquilo talvez como cliente te fidelizou e isso criou um diferencial para você em relação àquele comércio. Então, no trabalho, numa indústria, não é tão diferente, né? É o ir além, a capacidade de você entregar um pouquinho a mais daquilo que você pode, que está dentro da sua competência. Junto com isso, a habilidade de se comunicar, de se relacionar com seus pares, né, de estabelecer realmente vínculos, porque numa empresa tem os diferentes departamentos, o financeiro, o comercial, a engenharia, a produção, a logística, a recepção da empresa, tudo isso faz parte de um contexto onde, uma vez você inserido na empresa, você, em maior ou menor intensidade, participa disso. Então, você precisa se relacionar com as diferentes áreas, os diferentes departamentos, as diferentes pessoas. Você precisa se posicionar sem agredir. Muitas vezes a gente discorda de uma posição ou de uma solicitação que nos vem, mas isso não é motivo para você se posicionar de forma hostil ou agressiva, muito pelo contrário. A chave do sucesso profissional e de muitas empresas é justamente a habilidade das pessoas conseguirem trabalhar em equipe. Eu divirjo do Eugênio, mas eu não preciso brigar com o Eugênio para a gente chegar a uma solução diferente. E isso que você está falando, prestem muito atenção, assistam de novo o programa, eu sei que esse programa vai ter reprise, né? Assistam de novo e prestem muito atenção no que o Venceslau falou. É um vice-presidente de uma organização e eu digo para você, tem 25 anos que o Instituto Ferrarese ele dá treinamento na área comportamental para as empresas, né? Exatamente desenvolvendo aquilo que as empresas chamam de soft skills, habilidades comportamentais. Porque se você pega uma multinacional como a Band, como uma Heineken, uma Johnson, enfim, já existem processos, procedimentos, tudo muito bem definidos, que isso aí muitas vezes vem até de fora, né? Mas muitas vezes as pessoas não seguem aquilo que tem que ser feito. E nos relacionamentos que você citou, né, com os pares e até com outros departamentos, tem pessoas que começam a gerar atritos, conflitos. E mesmo sabendo que aquilo poderá causar a sua demissão, elas continuam com esse comportamento. E isso, gente, chama-se ego. E sobre isso, sobre comportamento, sobre o que impede as pessoas de fazerem aquilo que elas devem fazer, nós vamos comentar daqui a pouquinho, no último bloco, quando a gente faz o fechamento
do que você tem que ter sobre soft skills, sobre comportamento humano realmente para que você possa se dar bem, tanto pessoal como profissionalmente, ter esse equilíbrio entre essas duas facetas da vida, que é o profissional e o pessoal. E falando sobre profissional e pessoal, Venceslau, o que é mais importante dentro desses aspectos que você falou, né, dos relacionamentos, tanto dentro de uma equipe como com os outros departamentos, né, para que a pessoa efetivamente ela consiga construir não apenas uma carreira dentro da empresa, mas uma carreira em ascensão? Você já deu uma dica preciosa. Procure enxergar além do seu quadradinho ali. Eu tenho minha função aqui, eu executo algo pelo qual eu fui contratado, porém, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso contribuir a mais, que seja com outros departamentos, né, nessa relação interdepartamental, que seja internamente. Você já deu essa dica preciosa aí, né? Vá além. Agora, falando em termos efetivamente dos soft skills, dessa habilidade comportamental de, eu diria, se evitou conflito, já está bom. Já fez um ponto. Já fez um ponto. Legal. Mas o que uma empresa preza mais num profissional, né, para olhar até ele para um cargo, para dar uma promoção, para um cargo de gestão? Porque a gente sabe que gestão hoje em dia não é só gerenciar processos, mas envolve também a gestão de pessoas, né? O que a empresa dá mais valor para a ascensão profissional e o que a empresa não admite que leva a pessoa a uma demissão? As duas pontas. Bom, olhando para as duas pontas, primeiro, o que dá mais valor? Realmente a capacidade de gerenciar pessoas, de tratar com pessoas. Quanto mais você assume responsabilidades numa organização, seja ela qual for, quanto mais esse funil vai se fechando, mais a questão de pessoas ela se torna sensível, a sua capacidade de se relacionar e se conectar com outras pessoas. E passa a ser não somente pessoas de dentro da tua organização, mas de fora da tua organização também, né? Porque as empresas não são, não é uma bolha, né? Nenhuma empresa é uma bolha fechada, ela interage com a sociedade, ela interage com pares, ela interage com concorrentes, com clientes, com fornecedores, então é uma cadeia bastante ampla. Então, o primeiro ponto realmente que é muito, né, se valoriza muito é essa capacidade de se relacionar. Uma outra coisa, né, um desafio permanente é a capacidade de trabalhar em equipe. A gente está num momento que o trabalho híbrido ou o trabalho remoto, ele ganhou grande repercussão e se ampliou muito com o advento aí da pandemia que nós estamos enfrentando. Então, dentro desse contexto, também a capacidade de trabalhar em equipe ela é ainda mais valorizada, porque o teu parceiro de equipe muitas vezes não está mais do teu lado, ele está lá na casa dele, né, ou morando na praia, ou morando em outro país às vezes, né, porque muitas empresas permitiram isso, a nossa infelizmente não, é uma atividade industrial, a gente tem ainda algumas limitações para ter um trabalho remoto tão amplo, mas empresas de serviço, principalmente, já tiveram essa oportunidade. Então, a capacidade de trabalhar em equipe, de construir junto, em fazer com que o teu trabalho, o que eu posso fazer para o Eugênio ter uma entrega melhor, o que o Eugênio pode fazer para que eu tenha uma entrega melhor. Então, essa conexão é fundamental. Esse sentido de contribuir com o outro, contribuir com a equipe e não ficar pensando apenas nele. Mas a segunda pergunta que eu fiz, o que é que faz com que uma empresa não tolere algo que o funcionário faz e isso pode levá-la à demissão? Nós vamos ver depois do nosso intervalinho. Até mais, fica com a gente.
voltando aqui no nosso último bloco, Life for You. E quando nós falamos de Life for You, nós falamos vida. Vida profissional, vida pessoal, mas acima de tudo, bem-estar. E no último bloco, o Venceslau ficou de nos contar aqui o que faz uma empresa não tolerar um profissional e acabar levando à demissão, né? E nos dias de hoje, depois que a pessoa é demitida, eu acho que isso acaba ficando uma marca, né? Uma cicatriz aí no currículo, no mercado, dentro da profissão, porque as empresas se conversam, né? E o que leva, então, uma empresa a demitir alguém? Você que já tem aí alguns anos de experiência, né? Com certeza já passou por isso muitas vezes. Muitas vezes. Bom, não sendo demitido, mas demitindo alguém, né? Porque a sua carreira foi assim ímpar. Ok. Bom, por que se demite? Né? Primeiro, vamos analisar um aspecto puramente técnico e financeiro. Muitas vezes as empresas se veem obrigadas a demitir. Muitas vezes nós temos que demitir pessoas que nós jamais gostaríamos de demitir, né? E falo da Band, falo mesmo sem ter procuração, mas posso falar por outras empresas. A gente perde talentos porque há momentos em que as empresas enfrentam desafios financeiros e muitas vezes para equacionar, sejam questões financeiras, questões mercadológicas, então muitas vezes isso pode acontecer. Esse é um aspecto, né? A gente acabou de ver recentemente aí na mídia a crise das startups, então várias empresas demitiram muitas pessoas, né? Um outro aspecto que acontece a demissão, né, que realmente é dolorido, mas as empresas também muitas vezes se veem obrigadas a demitir, é por um desalinhamento com os valores e princípios e objetivos da empresa. Às vezes a pessoa chega num ponto que ela se limita a desenvolver e a poder continuar esse processo de entrega e de crescimento. E um terceiro, que esse sim é o mais crítico, realmente é por comportamento ético. Então esse é o desligamento realmente, como você falou, que marca, que vai dificultar as pessoas, muitas vezes, a se recolocarem no mercado. Óbvio que as empresas cada vez mais também buscam ferramentas para serem mais assertivas na contratação. Sim. Né? A gente busca a assessoria através de testes, de avaliações de perfil, porque é importante, como eu disse no início, para quem está chegando, que seja alinhado e conectado com os perfis da empresa. E é doloroso, mas é fato. A gente muitas vezes tem que demitir por um mau comportamento ético. Sim. Né? Por uma falta né, como diria alguns, uma falta de compostura, né, ou de postura profissional. Isso é triste, é doloroso, mas também isso acontece. Então, a gente precisa ter cuidado, né? Como eu disse antes, a gente tem uma relação com a empresa que é uma relação de troca, né? Então a gente precisa preservar essa relação. Não, né, não é saudável a gente ficar falando mal da empresa. Se não dá para falar bem, se não está contente, vamos buscar uma outra oportunidade. Sim. Mas evitem também esse comportamento. E volto a dizer, seja essa empresa qual empresa for, a ética é valorizada por todos, em todas as áreas, em todos os segmentos. Muito bom. E para finalizarmos o nosso programa, eu quero contextualizar um pouquinho sobre comportamento humano ético. Quando nós falamos de ética, nós falamos de intenção, né? Qual é a intenção que eu tenho quando eu faço alguma coisa? E tanto no trabalho quanto no seu pessoal, a ética, a intenção que você tem ao ajudar alguém, a ajudar uma equipe, ajudar um colega, a ajudar a empresa a crescer, se desenvolver, tem a ver com como você se sente. E muitas vezes tomado pelo lado emocional, aquilo que eu chamei no início do programa do ego, né? Que o ego é o sentido de preservação do ser humano.
é aquilo que te faz fazer as coisas para ser reconhecido. Isso não é feio, não. Você sendo merecedor, você tem que ser reconhecido. Você sendo merecedor, você merece sim sentir-se valorizado, porque você fez por merecer. O problema da ética ruim, né, é quando a pessoa quer o reconhecimento antes de mostrar o trabalho. Ela já entra num trabalho querendo promoção. Depois que me promoverem, aí sim eu vou mostrar o quão bom eu sou. Isso tem que ser o contrário, gente. Você tem que mostrar que você é bom, a empresa tem que sentir que se você sair, vai fazer falta. E se você um dia pedir para voltar, as portas estarão abertas. Aí sim, você está no ponto de receber uma promoção. E não é diferente também no seu pessoal. Quantas e quantas pessoas se separam, desagregam um lar, desagregam a família por causa desse tal do ego, por causa desse sentimento que você às vezes não tem controle e você manifesta no comportamento de forma que acaba destruindo relacionamentos, destruindo o lar, destruindo a sua saúde. E é por isso que o Instituto Ferrarese, há 20 anos, desenvolve um trabalho chamado Life Experience. Life for You. Life para que você possa ter esse equilíbrio pessoal, emocional. Esse equilíbrio entre a sua vida pessoal, a sua vida profissional e o seu bem-estar. Porque é o seu bem-estar que vai te levar a um futuro. Life for You, um programa que nós começamos a desenvolver para levar até vocês essas informações, para que você tenha a sua vida no seu controle. Você no controle da sua vida. Life for You. Tudo que eu tenho que fazer agora é agradecer meu amigo Venceslau pela sua gentileza de vir até aqui e nos dar essas informações preciosas. Foi um prazer conversar com você e estou à disposição. Obrigado, Venceslau. Tchau para vocês e até o nosso próximo programa, Life for You.